Eu sou o Felipe, eu sou especialista em traumatologia de emergência, me formei na Universidade Federal de São Paulo. Em 2011 nós escrevemos o livro que fala do tratado. Esse livro aqui nós escrevemos, ele foi publicado acho que em 2015 ou 15 ou 16, se eu não me engano, e imagino que seja um livro bom para que você tenha na mão para os seus alunos lá, tá? A Rayane me procurou em São Paulo, de longe de onde vocês estão, para tentar dar um pouco de vivência do que é fisioterapia de emergência para vocês, tá? Exatamente, eu já pedi o livro, semana que vem tá comigo. Eu procurei você para saber realmente como a vivência de vocês aqui em São Paulo, para levar a realidade daqui para lá. Porque lá ainda não é uma realidade de ter fisioterapeuta na emergência. Eu lembro da nossa primeira conversa, você me fez uma pergunta que me deixou até com a pulga atrás da orelha, assim, né? Seus alunos perguntam por que eles vão aprender isso, né? Pergunta por que aprender emergência em fisioterapeuta se não tem fisioterapeuta na emergência. Só que... a mesma forma que isso me surpreende, me deixa preocupado, porque assim, não importa que especialidade clínica você executa, em qualquer atividade que você tiver com relação à saúde, tá? Não importa se você é um enfermeiro, um fisioterapeuta, um médico, um psicólogo, um dentista, se alguém passar mal no seu consultório, como é que você faz? Você tem que saber fazer. Você tem que saber fazer o básico, pelo menos. O mínimo é saber fazer o básico, tá? Eu vou tentar passar um pouquinho do que as aulas que a gente dava aqui e que a gente ainda dá aqui e os cursos que a gente faz para fisioterapeuta aqui, para tentar dar um pouquinho de ideia para os alunos de fisioterapia da importância de ter fisioterapia em situações de emergência, tá? Então, um breve histórico de como começou. A fisioterapia de emergência começou no ano 2000. Ela foi citada pela primeira vez em 99 e 2000 na professora Viviane Lara, que é uma das editoras desse livro aqui, tá? Ela era chamada para atender buraco de emergência, tá? Começou a perceber a necessidade de ter alguém lá perto, passou a estar no pronto-socorro, na sala de emergência, e foi a primeira vez que isso começou a acontecer de forma um pouquinho mais regular. Tá? Ele foi difundido na Unifesp pela professora Cici, uma grande amiga, adoro ela, uma fantástica profissional, fisioterapeuta, e ela instaurou esse projeto em 2006, foi quando nós começamos na Universidade na Federal de São Paulo. É bem novo, tem um pouquinho mais de 10 anos só. Tá? Em 2007 a gente formou a primeira turma e iniciou as pesquisas. Em 2008 ela foi difundida para a USP, né, onde continuou essa difusão e esse aprendizado. Em 2008, os primeiros profissionais que foram reconhecidos pelo Conselho Federal. Tá? Então, o CREFIT e o COFITO, que no caso é o nosso Conselho de Fisioterapia, ele reconheceu como especialidade. Tá? No final de 2008. Aí começou a ter as especializações. A especialização começou a partir daí. Tá? Em 2011 nós publicamos o tratado, que foi quando começou, e em 2015 esse aqui. Tá? 15, 16, foi 15. Tá? Aí eu pergunto para os alunos, para até uma graça, né? O que é emergência? Né? Na base, emergência é o que a gente não pode esperar. Né? Tem que ser agora. Então, assim, se alguém passar mal no consultório de odontologia, não dá para esperar. Não dá para você ligar, vou esperar o bombeiro. Você é o profissional de saúde responsável. Então é uma coisa que não dá para deixar passar. Precisa ser uma coisa que você tem que resolver naquele momento. Nem que resolver naquele momento inclua você ligar para o bombeiro, para o SAMU ou quem quer que seja, que vai dar o atendimento. Tá? Eu falo que emergência é bom porque emergência faz milagres, né? Então o cara tá lá de bengalinha andando, aí acontece uma situação de emergência, ele se vira, ele sai andando, né? Os aspectos básicos de emergência e caracterização no Brasil, bombeiro e SAMU, né? Hoje, não sei se em todos os lugares, não sei se na sua cidade isso acontece, mas em São Paulo, e é uma norma nacional, o SAMU hoje faz base junto com o Corpo de Bombeiros. Lá ainda não tem o SAMU, porque está dependendo de Serra Talhada ainda. Mas tem um grupo de voluntários, socorristas voluntários lá, que faz o serviço. Que ótimo.
Nós dividimos basicamente assim, o SAMU faz emergência clínica, o bombeiro faz emergências cirúrgicas, as traumatológicas, né? Então assim, um vozinho que infartou é o SAMU que vai, alguém que foi atropelado é o bombeiro que vai. Tá? Em São Paulo nós temos também o serviço do Águia, que é o suporte aeromédico, que faz os resgates mais em área remota, quando acontece algum acidente na serra, quando acontece em estrada, de difícil acesso, e mesmo na cidade, remoções que tem que ser mais rápidas, o helicóptero vai. Esse helicóptero é fantástico, ele desce em lugares que você nunca imaginou que um helicóptero fosse descer. Eles fazem uma coisa que é fantástico, o serviço que esses profissionais fazem. Tá? Dividindo em emergência clínica e cirúrgica, a gente divide as clínicas só para exemplificar: parada, infarto, insuficiência respiratória aguda, AVE, e as cirúrgicas a gente divide trauma, afogamento, queimadura, FAF, choque, X, né? Um monte de coisas desse tipo, mais uma classificação técnica mesmo. A gente divide nas clínicas as paradas cardíacas, que é a principal causa de emergência clínica, né? Ou a parada respiratória, normalmente estão associadas, né? E basicamente isso aqui você aprende a lidar com o curso de BLS, que é o curso que vocês dão lá. A gente vai ver. Eles vão ver, e é como a gente falou, né? A base, a primeira coisa de tudo que você tem que os alunos têm que aprender é um BLS. Aí eles vão perguntar de novo: mas para que eu vou perguntar isso se eu vou aprender a alongar isquiotibial? Né? Se seu paciente que você está alongando o isquiotibial soltar um trombo da perna que você não sabia que ele tinha e acontecer um problema com ele, e aí? Com certeza. Como é que você vai fazer para lidar? Tá preparado. Como é que você vai estar preparado para lidar com isso? Então é uma coisa que você precisa saber. Não tem opção. Se você não souber lidar com isso, não vai. Tá? Aí a emergência clínica, né? Eu costumo falar com eles e brincar e mostrar para eles coisas do gênero. Uma escada desse tamanho é uma emergência clínica? Assim, se você achar que não é, porque não é na sua bunda que isso aqui está. Certo? Então, uma emergência clínica gravíssima. Isso aqui vai virar uma sepse, não custa nada. É muito rápido. Fora o desconforto, fora o problema de manipulação, de posicionamento, de tudo que você pode vir a ter. Tá? O choque, o infarto, as tromboses, né? Os AVCs. E as cirúrgicas são os traumatismos gerais. Tá? E por definição, de uma forma bem breve, o trauma é uma coisa que é provocada por um agente externo. Então, um carro te atropelou, é um agente externo. Você foi esfaqueado, é um agente externo. Você caiu da árvore roubando goiaba do vizinho, é um agente externo. Tá? Afogamento, queda, tal, blá blá blá, atropelamento, tem as bizarrices, né? Eu costumo mostrar isso aqui, um monte de flecha espetada, tal. Isso aqui é a única forma com que o traumatizado é trazido de bruços, né? De decúbito ventral. Quando tem empalamento que não tem como ser retirado. Tá? Tem uns empalamentos gigantes, tem coisas bizarrices totais e tem trauma por atacado, né? Que a gente fala, às vezes quando acontece um acidente, um ônibus bate ou coisa assim, são múltiplas vítimas, né? Aí entra naquele esquema de você fazer uma separação, classificação de risco e tudo mais, tá? E lidar com prevenção, né? As campanhas de prevenção são as coisas mais importantes que a gente tem para lidar com trauma. Tá? Com trauma, com emergência clínica. Então, assim, não adianta nada você falar para o cara: vamos prevenir o atropelamento, só atravessa na faixa de pedestre. E aí ele atravessa, vai no McDonald's, se empantufar de gordura e tem um infarto. Né? Então, a gente precisa criar hábitos saudáveis de tudo. Desde atravessar na faixa, comer direito, não fumar, não usar droga, não beber e dirigir, coisas do gênero. Né? Tem um monte normalmente a gente fala que a maioria, 99% dos problemas você consegue evitar. Né? Com certeza. A maioria é imprudência. É imprudência pura, né? Você faz um negócio desse aqui, você vai ligar um negócio na piscina com um chinelo boiando, na eletricidade e você dentro d'água. Entendeu? Isso aqui é burrice. Pedir pra morrer. Pedir pra morrer, é burrice, entendeu? E a maioria dos acidentes, coisas assim, não são acidentes, são por causa de burrices dessas. Tá? O cara que tem que inventar moda, que tá na cara que não vai dar certo, mas o cara inventa moda. E aí a gente vai para atravessar na faixa, usar atitude de segurança, né? Nós tivemos muito problema com álcool. A última que mudou agora foi o álcool gel, né? Tinha álcool líquido, agora não tem mais, o álcool gel não pega fogo, o pessoal ia jogar na churrasqueira, se queimava, tá? Aí, comer direito, não fumar, são coisas básicas de prevenção, tá? Aí a gente entra naquele esquema de atendimento de emergência, qual é o objetivo que é besta, né?
evitar a morte é uma coisa idiota, qualquer um faz. Não precisa ser engenheiro da NASA para dizer que quando você vai cuidar de alguém em situação de emergência, que você vai tentar evitar a morte dele, né? Só que às vezes não dá. Às vezes chega um acidente grave que o cara já morreu, não tem o que fazer. Entendeu? Não acontece mais. Ou o simples fato de abrir a veia do paciente, se você não souber, ele vai parar e vai morrer. Tá? Então, uma das coisas que a gente consegue fazer quando você não consegue evitar a morte, ou que todo mundo está fazendo, e é o que o fisioterapeuta faz de melhor, é isso aqui, ó, é evitar complicação e comorbidade. Mas o que é complicação e comorbidade? Imagina você, uma moça de 20 e poucos anos, que sofre um acidente e fica impossibilitada de trabalhar por resto da vida. Isso é uma comorbidade, entendeu? Você vai gerar, em atividade, em situação de vida que você poderia estar vivendo, tendo filhos, trabalhando, gerando riqueza, amadurecendo e evoluindo na sua vida pessoal mesmo, nem falando de financeira em si, mas na sua vida pessoal amadurecendo, você não consegue, porque você de repente perdeu uma perna num acidente. Entendeu? Porque você de repente teve um problema grave de, por exemplo, você não consegue mais se mexer, virou paraplégica, porque quem foi cuidar de você não cuidou da imobilização do seu pescoço de forma adequada, tá? Isso sendo bem simplista, tá? Então, evitar comorbidade e sequela é a principal função da fisioterapia dentro do hospital. Não importa se está na sala de emergência, no ambulatório, na clínica, na UTI, não importa. Se você não souber minimamente mobilizar aquele paciente, você pode gerar uma sequela dessa, por exemplo. Se você não souber que o pulmão dele tem que estar limpo, que a via aérea tem que estar aberta, você pode gerar uma lesão por hipóxia, por exemplo, na cabeça dessa pessoa, tá? Que vai gerar uma consequência séria lá para frente. Então é importantíssimo que você tenha, e que o aluno tenha em mente que a emergência ela faz parte do dia a dia dele. Pode acontecer a qualquer momento. Entendeu? Você não espera. Eu falo com os alunos que é assim, você vai para balada hoje. Pô, mas o risco de acidente de trânsito e pós-balada é de 60%. Então eu vou ficar em jejum. Vai que eu sofro um acidente e tenho que ser submetido a uma laparotomia. Entendeu? Ninguém faz isso. Você não vai ficar em jejum 24 horas porque de repente você vai ser atropelado. Entendeu? Você não tem como prever esse tipo de coisa. E aí cai naquele negócio que a gente pega em situação de emergência, né? O cara tá bêbado, com o estômago lotado, e como é que você vai operar ele? É complicado. Entendeu? Então não adianta. Emergência é uma coisa que você não sabe quando vai acontecer. Se o teu aluno não sabe quando ele vai pegar a emergência dele, ele tem que estar preparado 24 horas por dia. Tem que estar preparado. Entendeu? É por isso que ele tem que aprender emergência. Tem a obrigação de estar preparado. Não importa se você é enfermeiro, fisioterapeuta, médico, dentista, psicólogo, você trabalha na área de saúde, você tem que saber BLS. Simples. Tá? Aí eu falo dos pontos principais de cuidado, seja emergência ou não. No caso da fisioterapia, mobilização, o fisioterapeuta faz parte da grade curricular dele saber mobilizar. A cinesiologia faz parte da matéria dele. Então ele tem que saber mobilizar e posicionar. É básico. Tá? Controle ventilatório faz parte da grade curricular da fisioterapia. Ele vai ter fisioterapia respiratória. Então ele tem que saber fazer controle ventilatório. Auxiliar o monitor, você bate o olho, não sabe as 3 regras básicas, que é batimento cardíaco, pressão arterial e saturação, cara, volta para a escola ou muda de profissão. Entendeu? É o mínimo que você tem que saber. Eu não vou nem dizer que você tem que saber monitorar a pressão intracraniana, porque isso são coisas específicas que você com o tempo vai aprendendo. Mas aquelas 3 coisinhas básicas lá tem que saber. Pressão, entendeu? Oximetria. Pressão, oximetria, pressão arterial média, oximetria e batimento cardíaco você tem que saber. É o mínimo. Tá? Procedimento de sobrevivência, tem que saber BLS. Nós vamos falar isso mais 10 vezes até o fim. Tem que saber BLS. Não tem o que discutir. Tá? É importante, tem que saber. Tá? E manter essa interdisciplinaridade. Não adianta, ninguém trabalha sozinho. Até o Batman tinha o Robin. Você entendeu? Então precisa ter alguém do lado. Então eu não sou nada se a enfermeira não fizer o papel dela. O médico, o diretor do hospital, o mais bambambam que ele possa ser, ele não é nada se você não tiver o pessoal de solo trabalhando. A moça da limpeza, se ela não fizer o trabalho dela direito, vai gerar contaminação. Então não interessa, não tem ninguém mais importante que ninguém. Existe uma hierarquia de trabalho que é mais de legislação do que de necessidade. Então você precisa ler, a legislação diz que o médico coordena, o enfermeiro faz medicação, o fisioterapeuta cuida da respiração, só usando o exemplo. Tá? Eu não vou aplicar medicação porque isso não me compete. Eu não vou dar diagnóstico porque isso não me compete. O enfermeiro não vai dar diagnóstico porque não compete a ele.
Entendeu? Então cada um faz a sua parte. E num relógio, numa engrenagem, cada um fazendo a sua parte é que você consegue o sucesso que você está fazendo. Com certeza. Tá? É assim que a vida funciona. Uma equipe unida é bem melhor. É fundamental. Tá? É fundamental. Tá? Então a gente treina. A gente faz treinamento insistentemente. Treina. Tá? Aí assim, é importante saber por que o paciente morre, né? Até para você poder lidar com isso. Então assim, por norma, a obstrução ou falha da ventilação é a primeira coisa que mata o paciente. Alteração que causa deficiência circulatória, sangramento, por exemplo, alteração com sequela neurológica e estela negligenciada. Não é coincidência que isso aqui gera um ABC, que é a base de tudo que eles têm que aprender. Tá? E tem que saber em cima disso tudo aqui. Tá? E aí a gente parte para o algoritmo do BLS básico, tá? Que ABC, o via aérea, o alarme, respiração, circulação e a desfibrilação ou desabilidades. Tá? Para falar um pouquinho de fisioterapia, isso aqui é básico, né? Abrir via aérea e massagear, abrir via aérea é básico, qualquer um tem que saber fazer. Ventilar o paciente, ou suprir ele de oxigênio é básico, todo mundo tem que saber como fazer. Tá? Via circulação, idem. Tá? Abrir via aérea e manter pérvia. Né? Circulação, saber massagem cardíaca, isso é básico. Tem que pegar o Little N lá e treinar, tem que saber como isso funciona. Tá? E desfibrilação é um cursinho básico separado, mas hoje a gente tem desfibriladores primários. Vou levar para eles o DEA. Entendeu? E aí vai. E ele é meio autoexplicativo também. Então a coisa funciona, então não tem nem muito como errar. Né? Aí a gente falando de desfibrilação, a gente parte para uma coisa diferente. Ó, aí a gente vai para o ACLS, né, que é uma coisa um pouco mais aberta, tá? De abrir via aérea e intubação. Não é competência de fisioterapia fazer isso. Tá? A gente não faz isso. Tá? Mas tem que saber. Aqui, ó, na ventilação, uma coisa interessante, ó, nós temos uma fisioterapeuta cuidando da via aérea, ela está fazendo A, o outro fisioterapeuta está ventilando, está fazendo B. O enfermeiro está preocupado em aplicar a medicação, que é o papel dele, e não é o papel da fisioterapia. E o médico está avaliando o paciente e verificando as necessidades. Tá? Equipe, trabalhando em equipe unido. Ó, ventilação mecânica, a fisioterapeuta cuidando do ventilador mecânico para transporte desse paciente. Tá? Na circulação, ó, massagem cardíaca. Essa moça é fisioterapeuta, a enfermeira está aqui atrás esperando a vez dela. Tá? Quando eles aprenderem BLS, eles vão saber que tem 2 minutos para cada um. E que assim, 20 minutos, você em 2 pessoas trocar 10 vezes, fica uma porcaria. Tá? Precisa ter mais gente para revezar. Tá? E quanto mais gente souber fazer, melhor. Quanto mais, melhor. Mais eficiente a massagem vai ser, mais chance o paciente vai ter de sobrevida. Tá? O eletrocardiograma é aquela coisa básica aqui de curva de elétron normal, né? Que a gente parte do complexo QRS e a gente vai para as bizarrices de arritmias, né? Que provocam que são as fibrilações e as arritmias, né? Então, lembrando que as arritmias, elas levam à parada cardíaca, tá? Então, quanto antes elas forem identificadas, melhor. Né? Ó, até as assistolias não é chocável. Por quê? Bom, o nome do aparelho é desfibrilador. Você vai desfibrilar. O que você vai desfibrilar aqui se não está fibrilando nada? Não tem energia suficiente para parar. Não adianta. Não funciona. Ele não está fibrilando, ele está parado. Tá? Isso aqui é massagem, não tem o que fazer. Tá? Não adianta querer chocar paciente em assistolia. Né? A ESP né? Sem curso, não adianta. Nós não vamos ficar aqui perdendo tempo explicando o que é cada um, porque a gente não sai daqui hoje, né? Mas as coisas que levam a ESP e tal. Tá? E o diagnóstico diferencial, que é o ponto crítico, né? Quando a gente vai descobrir por que a coisa não está funcionando direito se o paciente ainda não retornou. Tá? O ATLS, no mesmo esquema, o ACLS mais para a emergência clínica, o ATLS para as traumatológicas. É o ABC da mesma forma, com a diferença que a gente vai colocar colar cervical no paciente, isso é protocolar, tá? Mas ventilação e circulação é normal. A avaliação neurológica é você saber o nível de consciência do paciente, você meio que faz... Coma de Glasgow. Os coma de Glasgow. É bom, legal eles aprenderem a diferença entre Glasgow e Ramsay, porque eu já vi na UTI fazer escala de Glasgow. Glasgow é escala de coma, não é escala de sedação. Né? Você saber o Ramsay e o Glasgow em separado. Ah, tem que decorar isso? Não, cara. Vai ter uma tabelinha. Vai estar no Google. Você digita no Google no celular, você vai estar na mão em qualquer momento. Então você digita no Google e descobre. Na hora você precisar. Não tem que ter vergonha de falar que não sabe ou de falar que pesquisar. Que vai pesquisar.
Tá? E aí a gente parte pro trauma, que na verdade é a minha especialidade, né? Que a gente vai falar de via aérea de novo, a intubação com comitube, e ó, paciente com via aérea totalmente arrebentada, precisa ter um jeito do ar entrar lá. Então tá em limpeza e tá entubado. Tem uma canulinha que está mantendo a via aérea dele aberta e ele já está entubado. Né? Ó, paciente, ó, sondinha na mão, fisioterapeuta mantendo o ar aberto enquanto o enfermeiro está ventilando. Tá? Nesse meio tempo, está sendo montada a sala de emergência para cuidar da ventilação. O paciente com trauma grave de face. Essa foto está no livro. Tá? Essa foto e essa história está no livro. A ventilação, ó, a via aérea sendo aberta, o ar da via aérea mantendo aberta, com a físio, o outro físio cuidando, a mesma imagem da outra lá. E o enfermeiro, o médico cuidando do resto. Tá? Ó, transporte do paciente, transporte de ventilação mecânica, tá? Que faz parte da grade curricular da fisioterapia. A circulação, sangramento, ó, aqueles 3 parâmetros que a gente tem que saber fazer, ó, circulação sanguínea, pressão arterial e saturação, tá? Batimento cardíaco, aliás, falei bobagem. E ó, estancar sangramento. Tá? Não adianta você injetar ringer lactato, que é o que se faz em situação de emergência para volemia. Tá? Tem que lembrar que ringer lactato não tem hemácia. E ringer lactato não transporta oxigênio. Não adianta você deixar o cara vazando sangue e colocar soro dentro dele. Porque não vai adiantar nada. Você vai manter volume, você vai manter volume, mas não vai conseguir ter eficiência naquilo. Tá? Massagem cardíaca, ó, tem 3 pessoas, tem uma pessoa na ventilação, tem mais 3 esperando e uma pessoa fazendo a massagem, tá? Essa é físio, essa enfermeira, esse aqui é o médico. E tinha mais um físio, eu que estava tirando a foto na hora, tá? De madrugada, tá? Ó, fazendo a massagem cardíaca, ó, fazendo a massagem cardíaca. Essa aqui é a Viviane, uma das editoras do livro, tá? Ó, enfermeira, médico, físio. Tá? Não importa, tem 10 físio e um enfermeiro, estou com ciúme. Não existe isso. Tá? Ou se existe, não tem que existir. Tá? Lá tinha 3 físio lá e aqui tinha uma físio só. Tudo bem, tá todo mundo. O cliente é o cara que está deitado lá com o coração parado. Tá? O resto não interessa. Tá? E as circulações. Tá? Nesse caso aqui, ó, toracotomia de emergência. Não deu para abrir, teve que abrir o cara de fora a fora e massagear na mão. Mas eu vou massagear na mão? Ué, por que não? Massageia na mão, qual é o problema? Enfia a mão no peito lá e massageia. É o que temos para agora. Lembra que a gente falou de emergência que não tem hora? O cara está até de relógio, ó. Ele não está no centro cirúrgico. Ele está na sala de emergência, pegar, mas vai contaminar. Cara, morto não tem infecção. Você entendeu? Então precisa tentar fazer da forma possível. A vida é primeiro, a consequência depois. Depois da qualidade de vida. É claro que a gente tem que tomar cuidado com a comorbidade. Mas uma situação dessa daqui não tem muito o que fazer. Tá? Você tem que tentar lidar e tentar salvar a vida da forma que puder. E vai tratar a comorbidade depois. Tá? As desabilidades, que é a avaliação neurológica, essa tabelinha aqui está no Google, qualquer lugar, o pessoal procura. Hoje é mais fácil. Na minha época era mais difícil. Hoje que tem celular e Google na mão, também está lá grudado. Tá? Gruda na parede, isso é fácil de saber. Né? Não sabe, tira uma foto ou vai no Google que tudo está fácil. E a exposição que a gente faz, normalmente do crânio caudal, né? Perna antes que braço, a razão é simples, uma perna sangra mais que o braço, um fêmur sangra 2, pode sangrar até 2 litros numa fratura, enquanto o húmero sangra no máximo 1. Então é por isso que a gente faz a avaliação de cima para baixo e perna antes de braço. Tá, ó, abdômen, joelho, pé, mão, dorso. Tá? Tem as bizarrices de dorso, né? E as bizarrices de áreas pudendas. Né? A gente treina a mobilização, a parte mais nobre da fisioterapia, do meu ponto de vista, com relação a trauma. Tá? A ventilação mecânica para fisioterapia, ela já é padrão ouro, assim. Então já é discutido, tem congresso só disso, tem um monte de coisa que fala só disso. Mobilização é a nova menina dos olhos, a mobilização do paciente crítico. E o paciente de emergência grave, ele é um paciente crítico. E é isso que a gente tem que aprender a lidar. Tem que saber como lidar com o paciente crítico no ponto de vista de mobilização. E não precisa ser um paciente crítico, o cara está sangrando para todo lado. Pode ser uma coisa besta, tipo dar banho. Então a gente pega, ó, e ensina e aprende e treina como pegar. Ó, como pega, mobilização em bloco, como vira, como faz uma cavaleira. Isso aqui é importantíssimo. E o único jeito de aprender isso aqui é treinando. Tenho certeza que você sabe ensinar isso aqui perfeitamente. Isso aí a gente vai fazer muito. Entendeu? Aí a gente abre um parênteses, ó. Vocês que estão tendo aula com ela, presta atenção e aproveita. Tá? Já que eu não posso estar aí com vocês, aproveita.
Aí a gente tem os pós-traumas, né? Ó, a gente mobilizando o paciente, ó, temos que tirar esse cara aqui, nós tivemos que tirar da prancha rígida para colocar na ressonância. Por quê? Porque a prancha rígida tem prego, ela é de madeira. Aí você vai tirar um cara da prancha rígida que sabidamente tem uma lesão de cervical, e aí quem eles chamam para fazer isso? Quem sabe fazer mobilização. Quem é que sabe fazer mobilização? Fisioterapia. Sim. Entendeu? A lesão dele. Ou então, pelo menos é para saber fazer. Né? É para saber fazer. Entendeu? Ó. Tá? Ó, fraturas graves, ó, coisas bestas, são de posicionamento, tá? Tá errada a posição certa é essa daqui, é um ângulo de tração, tem que saber posicionar, tá? Isso aqui é cinesiologia, é biomecânica, faz parte da grade curricular de fisioterapia, tá? Ó, baleado, expansão pulmonar, faz parte, grade curricular, fisioterapia respiratória, trauma de face grave. Tá? Mas eu vou cuidar da face do paciente. Se ele tem uma trauma de face grave, ele tem um trauma de tórax grave, ó. Coração, hemotórax, ó, fígado machucado, tórax instável, ó, baço arrebentado, fígado bagunçado, ó, bolsa de colostomia. Eu não sei lidar com bolsa de colostomia. É um paciente grave. E você está preocupado com a bolsa de colostomia? Olha as fraturas desse paciente. Olha o monte de fratura que ele tem. Olha o monte de ferro que está espetado para todo lado. Como é que você vai saber lidar com esse paciente aqui? Como é que vocês vão saber lidar com um paciente desse aqui se vocês não sabem, estão preocupados, não sabem nem para que serve a emergência? Tá? Tem que saber lidar. Tem que saber como fazer. Tá? E muitas vezes é uma coisa super besta. É super simples. Tem que saber lidar. Eu costumo dizer quando eu dou aula assim, que assim, eu não tenho medo de joelho fraturado, de pós-operatório, de tornozelo. Por quê? Porque é isso aqui que a gente está acostumado a lidar. Coisas muito mais graves que um simples torção de tornozelo. Tá? E aí cai naquela chave. Que quando eles perguntam eu respondo a mesma coisa. Que tipo de fisioterapeuta você quer ser? O cara que vai colocar choquinho em tornozelo luxado, em tornozelo torcido? Porque isso qualquer um faz. Hoje tem até na farmácia para comprar um TNS portátil, o cara vai na farmácia, compra, gruda, ele não precisa de você para isso. É verdade, tem tênis em todo lugar. Todo lugar. Você compra e se auto-aplica. Nem precisa, você põe gelo. Não precisa. Eu sei que onde vocês moram deve ser calor para chuchu, mas você põe gelo. Gelo você calça em qualquer lugar. Entendeu? Então você não precisa ser um mega expert em fisioterapia para tratar de tornozelo. Mas se você não souber o que está fazendo aqui, você mata esse paciente. Existe a falsa ideia que fisioterapia é massagem. Né? Isso já caiu há muito tempo, mas ainda existe algum preconceitos com relação a isso. Físio só trabalha fora do hospital. Exatamente, e não é assim que acontece. É essa realidade que vocês precisam ter. Tá? O aluno tem que ter esse tipo de realidade, tá? Para saber que a coisa é bem mais complicada. 3 fisioterapeutas para colocar um paciente em pé. A enfermeira estava ajudando na hora que ela foi tirar a foto. Tá? Mas ela ajudou em toda a mobilização, com todo o cuidado, sonda, tudo que essa paciente tinha, ela ajudou a gente. Tá? Da mesma forma que a gente retribui quando a enfermeira pede para ajudar a dar um banho. De um paciente todo ferrado, com fratura de pelve, de cervical e tudo mais, e a gente tem que remontar todo o sistema dele para a enfermagem dar banho. Banho, uma coisa super simples. Mas eu sou fisioterapeuta mega especialista, vou ajudar a dar banho? Interdisciplinaridade. Tá? Como é que você não vai ajudar alguém? A gente foi ajudar 2 fisioterapeutas para dar um banho, 4 pessoas para dar um banho, mas o paciente ficou limpo. Tá politraumatizado. Um politraumatizado grave. Aí o que acontece? Mobilização de paciente crítico. Vergonha nenhuma em ajudar a dar banho. Muito pelo contrário. Quanto mais você ajuda, quanto mais solícito você é, mais as pessoas vão ser iguais com você quando você precisar de ajuda. Tá? E banho, vira, troca, segura, controle da cervical e devolve o paciente para o lugar. Banho. Uma coisa ridícula que você faz na sua casa com chuveiro sem liga. E eu estou falando de banho, tá? Não estou nem falando de fazer cocô deitado, com uma fratura de pelve. Nossa, é complicado mesmo. É bem complicado. Vocês, enfermagem, devem saber isso melhor do que nós. Até. Eu estive no Otávio de Freitas, em Recife, então a gente viu muito isso. E infelizmente a saúde do nosso país é sucateada. Entendeu? É mais importante botar a placa na rua do que atender isso aqui, porque isso aqui ninguém vê. Com certeza. Entendeu? Isso aqui não dá voto. Mínimo. Entendeu? Infelizmente isso aqui não dá voto. Tá? Aí quando a gente fala de atendimento de emergência, é fundamental você respeitar o protocolo e as normas. Tá? As leis. As legislações vigentes com relação ao atendimento, seja de emergência ou não. Faça o que é de sua competência fazer, não além disso. A não ser que não tenha ninguém para fazer e o paciente está em risco. Aí você pode até
tentar ajudar. Mas se você fizer besteira, não souber o que está fazendo essa besteira, você vai responder pela falha. Tá? Eu falo para eles, não importa quem, nem como, nem onde, tá? Você tem que agir com prudência, perícia e responsabilidade. Tá? Porque é a imperícia, a imprudência e a negligência que vai caçar teu diploma. E vai te impedir de trabalhar. Quando você acerta, tá bom. Agora, quando você erra, tá? A gente aprende o BLS primeiro porque existe um motivo para ser ABC. Hoje, no caso, o CAB, né? Mas existe um motivo para ser ABC. Tá? Então, se você fez tudo certo, aquela brincadeira, né? A cirurgia foi um sucesso, só que o paciente morreu. Mas a cirurgia foi um sucesso. Pô, mas o paciente morreu. Mas eu fiz tudo o que eu podia. O controle sobre a vida é o barbudinho que tem, não somos nós. Então a gente não tem muito como agir de forma diferente daquilo. Você tem que fazer ABC, faz ABC. Se você fez ABC e o paciente não sobreviveu, você tem respaldo legal para dizer, eu fiz o que eu devia ter feito. Eu não cometi um erro que levou à morte do paciente. E é por isso que isso aqui é importante. Tá? Então não rola agir com essa imprudência. Tá? Momento que a gente abre para perguntas. Os 2 livros que a gente falou, Fisioterapia Hospitalar. Tá? Esse foi publicado em 2011, é um tratado. Esse é um livro desse tamanho. Esse livro recebeu o prêmio Jabuti, que é o prêmio de mais vendido, tal. Um baita livro legal de ter. Mas isso aqui é um livro de cabeceira para fisioterapia. Nem acho que seja tão importante para o curso que você quer dar. Tá? Esse aqui é importante. Ele vai ter um resumão bem legal, que é esse livro aqui, que você já encomendou. Ele vai ter um resumão bem legal do que vocês podem ter. Dá para comprar e-book pelo Mercado Livre, é baratinho, não é uma coisa difícil de se ter. Eu já pedi o meu. Tá? Eu brinco com eles e falo, né, que quando você está falando da atenção em situação de emergência, que às vezes você acha que a coisa está ruim, ela fica pior em 2 minutos. Especialmente se você não sabe como lida. Tá? Então é imprescindível o conhecimento. É imprescindível saber levantar. Tá? É imprescindível não achar ruim de fazer coisas que não podem não ser agradáveis no momento. Tá? Precisa aprender a lidar com as frustrações e continuar andando. Tá? Aprender que às vezes a coisa é difícil, mas ela é alcançável. Aprender a se ambientar. Aprender a fazer 3 coisas ao mesmo tempo. Tá? E agir com alegria. Tá? A gente se vestia de palhaço para atender na pediatria. A gente está levando esse projeto agora para Arco Verde para ver se a gente inclui nos hospitais de lá um pouquinho mais de alegria sempre. Isso nem era só para criança. Tá? A gente vive num ambiente hospitalar que é um ambiente pesado, é um ambiente que as pessoas veem como sofrimento. Você dá um sorriso para um velhinho e receber aquele sorriso de volta é extremamente gratificante. As pessoas que estão ali saberem que você está se doando para elas. Uma pessoa que está numa situação de fragilidade, saber que você está ali para ela. Que ela tem uma mão para apertar. Vou dizer que assim, às vezes um abraço é mais importante que um remédio. Entendeu? E não custa nada. É de graça. Realmente. Entendeu? E no final de contas o Chuck aprova. Para ficar feliz. Certo? Eu acho que isso é uma coisa extremamente básica e muito simples do que eu posso dizer para vocês em pouco tempo. Tá? Tudo que a gente faz é muito mais do que isso, mas as pessoas só vão aprender a ter isso quando tiverem a vivência dessa coisa de emergência. Tá? A enfermagem está nisso há mais tempo, então elas já aprendem a lidar com um pouco mais de cuidado, mas vocês têm uma vantagem muito boa acima de nós que estamos num grande centro urbano, no maior centro urbano do país no caso. Tá? Existe uma escassez de profissional. Então, o fisioterapeuta que gostar de emergência, ele tem uma chance muito maior de se inserir num serviço de emergência do que nós temos aqui, que é um mercado saturado. Tá? Então, aqui aproveita. Tem muito. Lá não tem nenhum. Entendeu? Então assim, aproveita a chance. Aproveita a chance que se tem. Um colega de vocês, Fernando Mesquita, de Tupiapinhuí, se eu não me engano, não lembro o nome da cidade dele ao certo agora, ele conseguiu inserir no SAMU da cidade. Tá? Fez diferença, fez um burburinho na época. É uma coisa extremamente bacana. Façam, é legal, é super legal ter isso. Tá? E é importante vocês conseguirem aproveitar a oportunidade. Usa a falta de profissional em favor de vocês, entendeu? Aproveita para inserir. E os alunos que não sabem o que é isso,
e espero que agora saibam, aproveitem, aprendam a ter, sejam profissionais diferenciados. Tá? O mundo está cheio de profissionalzinho mais ou menos. É verdade. Entendeu? A gente precisa de profissional bom, gente boa, que faz, trabalha e se dedica. Com certeza. Tá? Aprender nunca é demais. Eu faço isso desde 1999 eu faço isso. E eu não sei tudo, a gente está sempre aprendendo. Ter a humildade de falar, eu não sei isso, mas eu vou aprender, é importante. E isso, para aluno que está começando, é fundamental saber. Muito bom. Tá? Eu espero muito que eu tenha conseguido passar para vocês o que vocês queriam. A gente teve a oportunidade de conversar mais, vai ter mais do que os alunos vão poder ver nesse vídeo, mas eu acho legal, muito legal, e vou ficar muito feliz se eu conseguir passar pelo menos um pouquinho do que é a nossa vivência para eles. Com certeza, foi muito gratificante e eu agradeço muito você ter me encaixado aí em algum horário da sua agenda, que eu sei que é muito atarefada. E assim, para mim levar para eles sua vivência e a realidade daqui para lá é uma experiência diferente para eles. E eu acho que eles vão aprovar e vão gostar. Bom. Se você puder levar isso para os cursos que vocês dão também, certo. vou achar muito legal. Quanto mais gente sabendo fazer, melhor. Tá bom? Muito obrigada. Imagina, foi um prazer enorme.